professor Renato Janine Ribeiro. É com muito prazer que eu apresento o professor Renato, meu colega de departamento da USP. O professor Renato Janine Ribeiro fez a sua graduação na Universidade de São Paulo, é mestre em filosofia pela Universidade de Paris I, Sorbonne, e doutor em filosofia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular de Ética e Filosofia Política, também na USP. Realizou estágio pós-doutoral na British Library, foi professor visitante na Columbia University, e sua linha de pesquisa atual tem como objeto a análise da filosofia política mais recente. O professor Renato recebeu o Prêmio Jabuti em 2001, na categoria Ensaio, recebeu medalha da Ordem Nacional do Mérito Científico, foi membro do Conselho Deliberativo do CNPq e do Conselho da SBPC e diretor de avaliação na CAPES. Então, é com muito prazer que eu passo a palavra ao professor Renato Janine Ribeiro. Muito obrigado, Maria. Eu queria agradecer o convite, agradecer ao Instituto Prometeus e à Fundação Lia de Aguiar, muito especialmente ao Jorge Costa e a você, por ter proporcionado essa ocasião. Queria cumprimentar os presentes, e em especial, acho que vocês são alunos da Univap, é isso, não é? Então, muito contentes de terem vindo aqui. Vocês estudam em que cidade? Aqui em Campos mesmo? Ah, tá. Eu pensei que vocês estavam vindo de Taubaté. Então, não é tão longe. Mas, enfim, fico contente de estarem aí. O tema da palestra vai ser, como Maria disse, a crise do espaço público. Eu gostaria de começar pegando o que eu acho que é talvez a construção democrática e republicana mais significativa, mais tangível do século XX, que é um século que viveu uma tragédia terrível, viveu ditaduras assustadoras, viveu 2 guerras mundiais, viveu os fenômenos do nazismo e do stalinismo, que são fenômenos praticamente sem precedentes na história, e que, no entanto, terminou com um percentual da população mundial tendo liberdade de expressão, liberdade de organização e liberdade de voto, sem precedentes na história da humanidade também. Quer dizer, não posso dizer que o final é feliz, mas vamos dizer, depois de passar por algumas das experiências mais terríveis da história, nós tivemos também um resultado que é um dos mais benéficos da história. No nosso país, nós estamos há 24 anos em regime democrático. O nosso único período democrático anterior durou 19 anos, de 45 a 64, então já ultrapassamos esse tempo. Então, nós termos, recentemente eu fiz um artigo para o livro do ano, da Barça, que saiu no Estadão também, e eu fiz essa conta, quer dizer, a pergunta era, 120 anos de república, como? Eu pensei, a pergunta era mais maluca, era o primeiro século da república 20 anos depois. Quer dizer, como é isso? É uma pergunta meio curiosa. O primeiro século da república tem 23 anos de democracia, um período entre 45 e 64 e de 85 a 89. 23% de democracia. O segundo século da república, até agora, tem 100%. Isso quer dizer o que quer dizer, mas nós nunca tivemos uma continuidade assim. E no horizonte não se antevê uma supressão das liberdades democráticas. No nosso continente, tirando Cuba e Honduras, não há nenhum país nesse momento sob forma ditatorial. Isso também é um ganho. No caso de Honduras, aparentemente não vai durar muito tempo esse regime golpista, mas de qualquer forma nós temos um avanço importante. Mas eu queria dizer, onde a gente poderia, feita a ressalva de que a democracia e a república são muito mais abrangentes do que o que eu vou tratar, mas onde a gente poderia pegar um simbolismo muito tangível das conquistas dos dois, é na questão da previdência social. A previdência social, ao longo do século XX, se constitui, se consolida e entra em crise. A crise da previdência social é um pouco o que eu pretendo falar como crise do espaço público, pelo menos pretendo ilustrar com ela o início da crise do espaço público. Há um episódio que Churchill relata em seu livro, sua história da Segunda Guerra Mundial, que diz respeito às bombas que caem durante os bombardeios da Inglaterra pelos nazistas. Então, uma casa é destruída e a casa do lado subsiste. Então, se o dono da casa tem que arcar com todo o custo, todo o prejuízo, é uma coisa de extraordinária injustiça. Churchill, então, um homem conservador, um homem que não tem nenhum espírito socialista ou sequer trabalhista, Churchill faz votar uma lei pela qual existe uma solidariedade em relação à pessoa que teve algo destruído.
Então, se a minha casa subsiste intacta e a casa do lado foi destruída, eu vou ajudar. Eu não só eu, todo mundo vai ajudar a pessoa a reconstruir sua casa. Eu acho que isso é o espírito da Previdência Pública. A Previdência Pública tem o espírito de uma solidariedade horizontal entre pessoas do mesmo tempo e vertical de uma geração com a outra diante de qualquer crise, qualquer calamidade que acometa. Ora, é significativo que esse tipo de solidariedade que aparece, que a gente pode exemplificar, seja no auxílio saúde, seja na aposentadoria, etc., tenha sido posto em xeque. Também é significativo notar que a Previdência Social foi constituída com base em 2 pontos que são, pelo menos, curiosos, são frágeis. O primeiro ponto é a chamada bicicleta. Você tem que continuar pedalando, senão você cai dela. Ou seja, para pagar as aposentadorias de quem está se aposentando hoje, o dinheiro que se usa é de quem está contribuindo hoje. Então, os aposentados de hoje, eles recebem o pagamento de quem está vertendo o dinheiro hoje. Não é daquilo que eles contribuíram 20, 30, 40 anos atrás. Esse dinheiro já foi embora. Então, e esse dinheiro muitas vezes sumiu. A ponte Rio-Niterói foi construída com dinheiro da Previdência Social. Quando ela foi privatizada, para mim, eu pensei nas lavagens de dinheiro que se faz. Quer dizer, você faz a coisa circular tanto que você não tem mais, não tem como o INSS chegar e pegar a ponte Rio-Niterói e dizer, é nossa. Foi construída com dinheiro dos associados, das pessoas que têm direito à Previdência. Então, esse é um ponto que dá uma fragilidade à Previdência. Quer dizer, você tem que sempre ter gente pedalando e você tem que ter um sistema em constante expansão. Quer dizer, a pessoa começa a contribuir com base, digamos, num salário mínimo, se aposenta com base em 10 ou em 20, então o que ela contribuiu não necessariamente vai sustentar a aposentadoria dela. Então, não só outras pessoas têm que entrar no sistema, como tem que entrar várias pessoas. Quer dizer, para é uma pirâmide, um efeito pirâmide. Isso é muito difícil de manter. Se a gente pensar em termos atuariais, é muito difícil de manter. No entanto, o INSS no Brasil, até 1977, não aposentou quase ninguém por tempo de serviço, por tempo de contribuição, porque o tempo de contribuição era 35 anos. Então, foi quando, vamos dizer, começou a completar esse período, esse tempo de contribuição, que ele começou a ter problemas. Até aí, ele aposentava pessoas por idade, por invalidez, pagava benefícios, mas ele era superavitário. E é por isso que o dinheiro também pôde sumir bastante. Mais que isso, se pensarmos quando a aposentadoria no Brasil é criada, ela é criada para aposentar as pessoas em torno de 60 anos e a média de vida na época em torno de 50, nós temos o curioso dado de que se pretende aposentar as pessoas depois da média de morte delas, o que não deixa de ser, vamos dizer, de um certo humor bastante negro, porque o que significa também que muito dinheiro é assim subtraído. A chamada crise da Previdência tem todo um aspecto vinculado a isso também, que é o aspecto de que esse dinheiro que não foi usado, esse dinheiro de pessoas que se aposentaram antes, que morreram antes, que foi mantido, e que a gente não tem como quantificar, não há como quantificar. Certamente é possível, estou exagerando, mas se você pegar mês a mês as contribuições arrecadadas pelo sistema ao longo desses anos, usar algum sistema de correção, pelo menos pela inflação disto, e tentar fazer o cálculo, a gente pode saber qual foi o rombo e de onde veio o rombo. Mas eu não quero entrar nesse ponto. O que me interessa é tentar pegar uma certa moral da história. Quando ocorre a ideia de reforma da Previdência, um dos pontos básicos, que não é comentado, mas me parece estar no fundo disso, é quanto tempo a pessoa pode viver aposentada antes de morrer. Quanto tempo a sociedade pode pagar por um aposentado ainda viver? 5 anos, 10 anos, ou 30, 40. Com a expectativa de vida crescendo, com a expectativa de vida brasileira tendo passado ao longo do século XX 30 e poucos anos para 74, é evidente que aquele período em que a pessoa morria 10 anos antes de se aposentar, estatisticamente, passou um período em que a pessoa morre 9, 10, 15 anos depois de se aposentar, estatisticamente falando. Então, isso é uma mudança. É claro que nós podemos ler isso do ponto de vista contábil e atuarial, dizer tem que refazer a conta. Eu gosto de ler de um outro ponto de vista, que é o que significa uma sociedade em que a vida exista depois da aposentadoria. Uma vida muito boa, uma vida que não tem que ser curta, não tem que ser